Que cheiro é esse? Você não tomou banho? E para de me abraçar assim, você tá me enjoando. Minha nora Simone disse isso na minha frente, no Dia das Mães. Com o meu neto Gabriel do meu lado, 9 anos, olhando para a mãe dele falar isso para a avó dele, em voz alta na sala comum da clínica, com outros idosos ouvindo, com as enfermeiras fingindo que não ouviram. Eu tinha tomado banho, tinha penteado o cabelo, tinha colocado o colar de pérolas que era da minha mãe e guardava para a ocasião especial. Tinha esperado aquela visita a semana inteira. Meu filho Marcelo ficou do lado sem dizer nada. Aquele silêncio que eu já conhecia, o silêncio de homem que concorda sem abrir a boca. Fiquei parada com os braços ainda no ar do abraço que ela recusou, no meio da sala, com todo mundo olhando, e sorri. Aquele sorriso que aprendi a fazer quando a dor é grande demais para mostrar. O que ninguém naquela sala sabia é que naquela noite eu ia abrir a gaveta, pegar papel e caneta e escrever mais uma carta para o meu neto. Meu nome é Lúcia Ferreira Mendes, tenho 72 anos e eu nunca perdi um mês. Para você entender como cheguei naquela clínica, preciso voltar a 2008. Quando o Antônio morreu em 2006, eu fiquei 2 anos sozinha no apartamento de Porto Alegre. E não era solidão ruim, era solidão minha. Tinha minhas amigas do magistério, tinha meus livros, tinha uma rotina que me sustentava. Mas o Marcelo ligava toda semana dizendo que ficava preocupado, que a casa deles em Curitiba era grande, que eu merecia ter família por perto. Fui. Larguei o apartamento, larguei Porto Alegre, larguei tudo que era meu e fui. Os primeiros meses foram toleráveis. Mas Simone tinha um jeito de ocupar espaço que eu demorei para entender. Não era expansiva, era territorial. Cada coisa na casa tinha lugar definido por ela, cada decisão passava por ela, cada visita era aprovada por ela. E eu fui sendo empurrada para o canto devagar, do jeito que empurra quem sabe que barulho chama atenção e silêncio não. Primeiro foi o quarto. O quarto que me deram tinha janela. Boa janela, dava para o jardim. 6 meses depois da minha chegada, Simone precisava de escritório. Lúcia, você não se importa, né? O quartinho dos fundos tem tudo o que você precisa. O quartinho dos fundos não tinha janela. Fui pro quartinho dos fundos. Depois foram as amigas. Marisa, Conceição, Dulce, amigas de 30 anos de magistério em Porto Alegre. Quando ligavam para visitar, Simone sempre tinha um motivo. Casa pequena para receber, semana ruim, não era boa hora. Depois de alguns nãos, as amigas foram ligando menos. Depois pararam. Depois foi a voz. Não de um dia para o outro. Foi o tipo de coisa que acontece tão devagar que você quase não percebe. Eu falava numa conversa de jantar e Simone continuava como se eu não tivesse falado. Eu sugeria algo sobre a casa e ela olhava para o Marcelo como se eu não estivesse na sala. Eu opinava sobre qualquer coisa e ela dizia, é Lúcia, com aquele tom de quem está encerrando o assunto, não concordando, e o Marcelo via tudo e ficava quieto. Em 2007 nasceu o Gabriel. Aquilo mudou tudo. Não a situação só piorou, mas o motivo de ficar ficou imenso de repente. Eu olhei para aquele bebê nos meus braços e soube. Esse menino vai precisar de alguém que o ame sem condição, sem cálculo, sem limite. E eu era essa pessoa. Fiquei por ele. Os anos foram passando e o Gabriel foi crescendo, e a nossa relação foi sendo o único lugar da casa onde eu ainda existia de verdade. Ele me chamava de Vovó Lu, arrastava o travesseiro para o meu quarto quando tinha pesadelo, me pedia história toda noite, me mostrava os desenhos, me contava os segredos de criança. Era eu e ele contra aquela casa, mas Simone não gostava nem disso. Começou a limitar o tempo que eu ficava com o Gabriel. Ele tem tarefa, ele precisa dormir, você tá mimando demais. Não precisa contar história toda noite, Lúcia. Você tá criando dependência. Aquela palavra, dependência, dita com aquele tom de especialista em criança que ela não era. E aí veio 2013. Numa tarde de domingo, eu estava na cozinha ajudando o Gabriel com um trabalho de escola quando Simone entrou com a mãe dela e uma vizinha. 3 mulheres sentadas na sala. E disse em voz alta, como quem comenta o tempo.
A Lúcia tá ficando esquecida, a gente tá preocupado. Outro dia ela deixou o gás aberto. Pausa. Né, Marcelo? Marcelo, do outro lado da sala, concordou com a cabeça. Eu não tinha deixado gás nenhum aberto. Nunca. 32 anos como professora, vida inteira organizada, memória intacta. Mas estava ali ouvindo meu filho confirmar uma mentira sobre mim na frente de visita como se eu não estivesse na mesma sala. O Gabriel me olhou. 8 anos, olho arregalado. Eu fechei o caderno de escola dele, coloquei a mão na cabeça dele por um segundo e continuei a explicação do trabalho como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro, alguma coisa quebrou naquele domingo que não colou mais. Durante 2 anos, Simone construiu a narrativa. Médicos escolhidos por ela, consultas marcadas sem me explicar o que eram, conversas com Marcelo sempre quando eu já tinha ido dormir. Eu percebia. Não era paranoia. Era clareza. 32 anos lendo criança em sala de aula me ensinaram a reconhecer quando alguém está te preparando para algo sem te contar o quê. Em fevereiro de 2015, Marcelo me chamou na sala e disse que tinham marcado uma consulta neurológica de rotina. Só para ter certeza que tá tudo bem, mãe. Tom gentil, tom de filho preocupado. Acreditei, me arrumei, peguei a bolsa, entrei no carro. O Gabriel ficou na janela acenando, cabelo despenteado de manhã, pijama ainda, 8 anos, aquela cara de criança que não sabe que está vendo alguma coisa pela última vez. Eu acenei de volta sorrindo. O carro dobrou a esquina. Não era consultório nenhum. Era uma clínica geriátrica no Batel, bairro nobre de Curitiba. Paredes bege, funcionários gentis, cheiro de hospital disfarçado de lavanda. Quando percebi o que estava acontecendo, pedi para ir embora. Marcelo disse que era melhor assim. Simone já tinha ido embora. Ela não veio para essa parte. Marcelo saiu sem me olhar nos olhos. E eu fiquei. A última imagem que levei comigo foi o Gabriel na janela de pijama, acenando sem saber. Fiquei com aquela imagem por muito tempo. Ainda fico. Na clínica, os primeiros meses foram os mais difíceis. Não pelo lugar em si, que era limpo e organizado, mas pelo que o lugar significava. Eu pedi para ligar para antigas colegas de Porto Alegre. Me disseram que podia, mas o telefone da sala comum tinha horário restrito e as ligações eram monitoradas. Pedi para falar com um advogado. Me disseram que qualquer questão legal devia ser tratada com o familiar responsável, que era o Marcelo. Marcelo aparecia uma vez por mês. Ficava 20 minutos. Desviava o olhar. Numa dessas visitas, em agosto de 2015, tentei conversar de verdade. Sentei na frente dele, segurei a mão dele, disse: Marcelo, eu estou bem. Eu não preciso ficar aqui. Me leva para casa. Ele ficou em silêncio por um tempo, olhando para o chão. Então disse: Mãe, é melhor assim. Levantou, me deu um beijo na testa, foi embora. Eu fiquei sentada na cadeira da sala comum até a hora do jantar sem me mover. A primeira falsa saída veio em dezembro de 2015, Natal. Marcelo ligou dizendo que eu ia passar o Natal em casa. Fiz a mala. Fiquei esperando na porta da clínica com a mala do lado desde as 9 da manhã. Ao meio-dia, uma enfermeira veio me dizer que o Marcelo tinha ligado. Estava tendo um problema com o encanamento da casa. Infelizmente não dava. Semana que vem com certeza, dona Lúcia. Desfiz a mala. Guardei tudo. Escrevi para ninguém naquele dia. Só fiquei sentada na beira da cama olhando para a parede até escurecer. Em janeiro de 2016 comecei a escrever. Não foi uma decisão elaborada. Foi uma necessidade. Eu era professora de português por 32 anos, palavra era o que eu tinha. E eu precisava fazer alguma coisa com o que estava guardado dentro antes que viesse à tona de um jeito que eu não controlava. A primeira carta foi pequena. 2 páginas. Eu me apresentava para o Gabriel como se ele não me conhecesse, porque na prática não me conhecia. Tinha 8 anos quando me internaram e ia fazer 9 em 2016. Contei quem eu era antes de ser avó dele. Contei do Antônio. Contei de Porto Alegre. Contei que era professora e que amava livros, e que uma vez, numa tarde de 1982, uma aluna minha de 12 anos escreveu uma redação tão bonita que eu chorei na mesa do professor
e precisei sair da sala por 1 minuto. Guardei a carta no envelope. Escrevi na frente: Gabriel, janeiro de 2016. Coloquei na gaveta da mesa de cabeceira. No mês seguinte, escrevi outra. E no seguinte. E não parei mais. As cartas foram crescendo com o tempo. Às vezes 2 páginas, às vezes 8, dependendo do mês, do que tinha acontecido, do que eu estava sentindo. Escrevi sobre a clínica. As outras senhoras, a dona Teresa que jogava baralho toda a tarde e xingava quando perdia, a seu Armando que tocava sanfona às sextas e enchia o corredor de forró. Escrevi sobre o Brasil lá fora que eu via pelo noticiário da televisão da sala comum. Escrevi sobre o Gabriel, o que imaginava que ele estava fazendo, que idade tinha, que seria e devia estar, que tipo de menino estava se tornando. Escrevi sobre o Marcelo, sem raiva, com aquela tristeza serena de mãe que ama o filho e não entende como ele virou o que virou. Escrevi sobre o Antônio, muito sobre o Antônio. E escrevi sobre mim, sobre quem eu era antes de tudo isso, sobre o que aprendi dentro daquelas paredes, sobre o que eu queria que o Gabriel soubesse quando fosse grande o suficiente para entender. A segunda falsa saída veio em junho de 2018, aniversário de Gabriel, 11 anos. Marcelo ligou dizendo que eu ia à festa. Fiz a mala de novo. Desta vez fiquei esperando só até o meio-dia. Aprendi a não esperar até escurecer. Ao meio-dia, a enfermeira veio com um recado. Gabriel estava gripado, festa cancelada, semana que vem com certeza. Desfiz a mala mais rápido que da primeira vez. Sentei na cama, peguei papel e caneta. Gabriel, junho de 2018. Hoje você completa 11 anos e eu fiz a mala 2 vezes achando que ia te ver. Não fui. Mas quero que você saiba que pensei em você o dia inteiro. Que ano 11 significa para mim? É o ano em que menino começa a virar pessoa. Presta atenção em quem você está virando. Fechei o envelope. Guardei. Uma carta por mês. Sempre. A terceira falsa saída foi a mais cruel. Setembro de 2020. Pandemia ainda. Gabriel com 13 anos. Marcelo apareceu pessoalmente. Coisa rara. Disse que eu ia passar o fim de semana em casa. Ajudou a fazer a mala. Colocou no carro. Dirigiu. Eu olhei pela janela do carro Curitiba passando, aquela cidade que eu conhecia pouco porque nunca tinha sido minha, e senti alguma coisa que eu não sentia fazia tempo. Esperança concreta, física, aquela que você sente no peito e não só na cabeça. Chegamos num endereço que eu não reconheci. Não era a casa deles. Era uma clínica nova, maior, mais cara, que estava sendo inaugurada naquele mês. Marcelo tinha mudado minha internação de clínica. Aqui é melhor, mãe, mais estrutura, você vai gostar. Me ajudou a descer do carro com a mala. Me entregou para a recepcionista. Foi embora. Fiquei parada no meio da recepção nova com a mala na mão e aquele cheiro de tinta fresca e lavanda e hospital que é sempre o mesmo cheiro, não importa o endereço. Desta vez não desfiz a mala chorando. Desfiz a mala com calma, guardei cada peça no lugar, sentei na beira da cama do quarto novo, peguei papel e caneta. Gabriel, setembro de 2020. Hoje achei que estava indo para casa. Não fui. Mas quero te contar uma coisa que aprendi hoje. Esperança não é fraqueza. Esperança é o que nos mantém inteiros quando tudo tenta nos partir. Não para de ter esperança, meu filho. Nunca para. Guardei na caixa com as outras. 114 cartas até aquele mês. De 2020 a 2025, a clínica nova virou minha vida. Não digo isso com resignação. Digo com a precisão de quem aprendeu que resistir ao que não pode mudar gasta a energia que você vai precisar para outra coisa. A clínica era minha vida, então eu fiz dela uma vida que valia a pena. Tinha uma biblioteca pequena no segundo andar, prateleiras desorganizadas, livros doados por famílias de pacientes que morreram ou foram embora, uma mistura de romances, autoajuda e enciclopédias dos anos 80. Reorganizei tudo por gênero e autor numa tarde de março de 2021. A coordenadora me olhou como se eu tivesse feito algo extraordinário. Para mim, era só organização básica,
32 anos de professora, biblioteca desorganizada é insuportável. Comecei a fazer leitura em voz alta para as outras senhoras nas tardes de quinta. Primeiro uma, depois 3, depois 6 ouvindo. A dona Teresa, que xingava no baralho, chorou numa tarde ouvindo um conto que eu li. Ela não sabia por que estava chorando, eu sabia. Era a primeira vez em muito tempo que alguém lia para ela como se ela importasse. Escrevi isso numa carta para o Gabriel. Palavra tem poder que medicamento não tem. Nunca subestime quem sabe ler em voz alta para quem não consegue mais. Marcelo parou de vir pessoalmente em 2021. Pandemia primeiro, depois hábito. Mandava mensagem pela enfermeira, às vezes ligava no Natal e no meu aniversário, conversa de 5 minutos que eu reconhecia como protocolo, não como amor. Não guardava mais esperança de falsa saída. Aquilo tinha acabado depois da terceira vez. O que eu guardava era outra coisa. Uma certeza que foi crescendo devagar, como planta que você não vê crescer, mas um dia olha e está alta. A certeza de que o Gabriel ia aparecer. Não sabia quando, não sabia como. Mas sabia que ele ia aparecer. Porque toda carta que eu escrevi era escrita para alguém que ia ler, e você não escreve para alguém que não vai aparecer. E então, numa tarde de outubro de 2025, a coordenadora da clínica bateu na porta do meu quarto. Dona Lúcia, tem uma visita para a senhora. Olhei para ela. Não era dia de Marcelo. Ele ligava no Natal, faltavam 2 meses. Quem é? Disse que é seu neto. Fiquei imóvel por um segundo. Levantei, fui até o espelho. Penteei o cabelo com a mão. Não havia tempo para mais. Coloquei o colar de pérolas que era da minha mãe, o mesmo do Dia das Mães de 2016, quando Simone disse que eu fedorava. Respirei fundo. E fui. Se você chegou até aqui comigo, você sabe o que é esperar por alguém que demora. Deixa um like para que mais pessoas vejam que vale a pena esperar. Se inscreve para nunca esquecer que seu tempo chega e clica em Ripar. Isso fortalece nossa corrente. Me conta. Você já esperou por alguém que pareceu que nunca ia vir? Escreve aí, porque o que vem agora valeu cada carta. O corredor da clínica tem 42 passos da minha porta até a sala de visitas. Eu sei porque contei uma vez, num dia ruim de 2018, quando precisava de alguma coisa concreta para segurar. 42 passos. Naquela tarde de outubro de 2025, cada um desses passos tinha um peso diferente. Não corri. Nunca corri naquele corredor. Aprendi cedo que correr numa clínica geriátrica faz os funcionários ficarem nervosos e os outros pacientes assustados. Caminhei no meu ritmo, postura de professora, aquela postura que 32 anos de sala de aula constroem na coluna e que não vai embora nem com 10 anos de clínica. Pela janela do corredor, eu via o jardim da clínica. Novembro chegando em Curitiba, as araucárias ficando mais escuras com o calor que ainda não decidiu se vem de vez. Pensei no Gabriel de 8 anos na janela de pijama acenando. Pensei no Gabriel que eu imaginei em cada carta, o de 9, de 10, de 15, de 17. Tinha construído um menino inteiro na minha cabeça ao longo de 10 anos de escrita. Estava prestes a ver se o menino real tinha alguma coisa a ver com o que eu imaginei. Parei antes de entrar na sala de visitas. Coloquei a mão na parede por um segundo. Tinha uma coisa que precisava saber antes de entrar. Se era de verdade. Não mais falsa saída. Não mais mala desfeita. Não mais corredor de volta para o quarto com o coração partido. Se fosse mais uma armadilha, de Marcelo, de Simone, de qualquer combinação dos dois, eu precisava estar pronta. Respirei. Organizei o rosto. Entrei. Gabriel estava de pé perto da janela. 18 anos. 1,70 m e poucos. Cabelo escuro, os olhos do Marcelo, mas a postura do Antônio. Aquela postura de quem ocupa o espaço sem precisar de plateia. Estava com a mochila nas costas, como se tivesse vindo direto de algum lugar e não tivesse parado em casa antes. Me olhou. Eu o olhei. Ninguém disse nada por um segundo, que pareceu mais longo do que era. Então ele disse, Vovó Lu. Aquelas 2 palavras.
o apelido que só ele usava, que eu não ouvia desde 2015, que ele devia ter com 8 anos a última vez que disse. Aquelas 2 palavras, e eu soube que era de verdade. Eu vim te buscar. Fiz o que qualquer mulher de 72 anos faria depois de 10 anos esperando. Fui até ele. Coloquei as mãos no rosto dele, olhei de perto. Procurei o menino de 8 anos no homem de 18. Estava lá, nos olhos, no jeito de prender a respiração quando está com medo, mas não quer mostrar. Como você sabia onde eu estava? Fui atrás. Simples assim. Meu pai nunca falava de você. Quando eu perguntava, mudava de assunto. Aí eu parei de perguntar e comecei a procurar. Aquilo cortou, não de dor, de reconhecimento. O menino tinha feito sozinho o que nenhum adulto ao redor dele tinha tido coragem de fazer. Seus pais sabem que você está aqui? Não, sem hesitação. E não precisam saber ainda. Olhei para ele por um segundo longo. Depois disse, espera aqui. Voltei para o corredor. 42 passos de volta para o quarto, mais rápido que da ida. Abri o armário. A mala estava semi-arrumada havia anos. Eu tinha aprendido a manter as coisas prontas, sem esperança e sem desespero, só prontas. Fechei a mala. Fui até a mesa de cabeceira. Abri a gaveta. A caixa de sapato estava lá, amarrada com barbante. A tampa um pouco amassada de anos de gaveta. O papelão levemente amarelado. Peguei com as 2 mãos. 118 cartas. Uma por mês. Nenhum mês perdido. Coloquei a caixa em cima da mala. Peguei as 2 coisas. Voltei para o corredor. 42 passos de volta para a sala de visitas. Desta vez contei diferente. Gabriel ficou imóvel quando me viu entrar com a mala e a caixa. Olhou para a mala. Olhou para a caixa. Olhou para mim. Você já sabia que eu vinha. Eu sabia que alguém vinha. Coloquei a caixa nos braços dele. Esperava que fosse você. Ele segurou a caixa com aquele cuidado instintivo de quem recebe algo sem saber o que é, mas sente o peso. O que é isso? Abre. Ele olhou para a tampa amarelada, para o barbante, para o papelão levemente amassado. Desatou o barbante devagar. Abriu. Viu os envelopes. Eram muitos, empilhados com cuidado, cada um com a data escrita na frente com a minha letra de professora. Letra que não muda porque letra de quem passou décadas corrigindo redação fica gravada no músculo da mão. Janeiro de 2016 em cima. Os outros embaixo, mês por mês, ano por ano, até outubro de 2025, o mês anterior. Gabriel ficou olhando por um tempo sem falar. São cartas, eu disse. Uma por mês, para você, desde que eu vim para cá. Ele ergueu os olhos da caixa. Naqueles olhos tinha muita coisa ao mesmo tempo. Confusão, alguma coisa que parecia raiva, alguma coisa que parecia o começo de um choro que ele ainda não sabia se ia deixar vir. Por que você nunca mandou? Porque não tinha como. Sua mãe controlava o contato. E quando você ficou mais velho, eu não sabia se você ia querer receber carta de uma avó que sumiu. Você não sumiu. A voz dele saiu diferente, mais dura. Te sumiram. Aquilo ficou no ar entre nós por um segundo. Sim, eu disse. Me sumiram. Ele fechou a caixa. Colocou debaixo do braço com aquele gesto de quem está guardando algo que não vai largar mais. Vamos embora. Preciso assinar saída. Eu já falei com a coordenadora antes de te chamar. Pegou a minha mala. Tá resolvido. Olhei para ele. Aquele menino de 18 anos que entrou numa clínica sozinho, resolveu a burocracia antes de me chamar, segurou a caixa de cartas com cuidado, disse, te sumiram, com aquela dureza de quem já decidiu o que pensa. Pensei no Antônio, na postura, no jeito de ocupar espaço. Você é muito parecido com seu avô, eu disse. Ele não respondeu, mas algo no rosto dele mudou. Saímos pela porta da frente da clínica às 4 da tarde de uma quinta-feira de outubro de 2025. Curitiba estava com aquele calor de primavera que a cidade tem quando finalmente decide. Céu limpo, araucárias escuras contra o azul, aquele ar de altitude que é diferente de qualquer outro ar. Eu parei na calçada por um segundo.
10 anos de paredes bege e cheiro de lavanda e janelas que não abriam de todo. E agora calçada, vento, a cidade inteira na minha frente. Gabriel parou do meu lado. Esperou. Respirei o ar de Curitiba até encher. Tá bem? Ele perguntou. Tô, eu disse. E era verdade. De um jeito que não era verdade fazia muito tempo. Entramos no Uber que ele tinha chamado. No caminho ele ficou com a caixa no colo, uma das mãos em cima dela. Não abriu nenhuma carta. Guardou para outro momento, eu percebi, com aquele instinto de quem sabe que algumas coisas precisam de tempo e silêncio. Para onde a gente vai? Eu perguntei. Meu apartamento. Me olhou. Aluguei mês passado. Primeiro andar, 2 quartos. Pausou. O segundo estava vazio. Fechei os olhos por um segundo. O segundo estava vazio. Quando chegamos no apartamento, bairro Água Verde, Curitiba, 3º andar, janela que dava para uma rua com árvores, Gabriel abriu a porta e entrou na frente. Acendeu a luz. Colocou minha mala no quarto que era meu. Era simples. Cama, armário, janela. Mas tinha janela. Fui até a janela. Abri. O ar da tarde entrou de uma vez. Fiquei ali por um tempo com as mãos no peitoril, olhando para a rua com árvores lá embaixo, sentindo o vento no rosto. Atrás de mim, ouvi o som de papel. Gabriel tinha aberto a caixa. Ouvi o envelope sendo aberto com cuidado. Ouvi o silêncio de alguém lendo. Não virei. Fiquei na janela. Depois de um tempo ele disse com aquela voz de 18 anos que ainda tem o adolescente dentro. Vovó. A primeira carta. Você fala de uma aluna sua que escreveu uma redação tão bonita que você chorou na sala. Pausa. O que ela escreveu? Sorri. Quando você terminar de ler todas, me conta se você descobre. Ele ficou quieto. Ouvi mais papel. Fui até a cozinha, abri os armários. Gabriel tinha feito compras, tinha café, tinha pão, tinha ovos. Coloquei água para ferver. Fiz café. Do quarto vinha o som de envelopes sendo abertos, um por um, devagar. 118 cartas. Ele tinha tempo. 3 dias depois, Marcelo apareceu na porta do apartamento de Gabriel. Tinha descoberto que eu não estava mais na clínica. A coordenadora tinha ligado para ele avisando, protocolo obrigatório. Veio com Simone. Os dois na porta, ela com aquela expressão de quem está prestes a administrar uma situação. Gabriel abriu a porta. Ficou no meio da entrada, sem abrir espaço para eles passarem. Ela tá aqui? Marcelo tentou ver por cima do ombro do filho. Tá. Gabriel não saiu do lugar. A gente precisa conversar com ela. Ela não precisa conversar com vocês. Tom calmo. Definitivo. Simone tentou o ângulo dela. Gabriel, você não entende a situação toda, tem coisas que... Eu li 118 cartas, ele disse. Eu entendo a situação toda. Simone ficou sem resposta. Marcelo olhou para o filho por um segundo com aquela expressão de pai que percebe que o filho cresceu num lugar que ele não viu. Então tentou um tom diferente. Mais baixo, mais pessoal. Filho, me deixa falar com a sua avó. Não hoje. Gabriel colocou a mão na porta. Se ela quiser falar com você algum dia, ela te liga. Pausou. Mas não vai ser hoje. Fechou a porta. Eu estava na sala ouvindo tudo. Fiquei sentada no sofá com a xícara de café na mão, olhando para a porta fechada. Gabriel voltou para a sala. Se sentou do meu lado. Ficamos os dois em silêncio por um momento. Você não precisava fazer isso, eu disse. Precisava sim. Me olhou. Vovó Lu, você ficou 10 anos escrevendo carta para mim. O mínimo que eu podia fazer era fechar uma porta. Não respondi. Não precisava. Tomei o café. Nos dias seguintes, a vida no apartamento de Gabriel foi tomando forma devagar, do jeito que vida nova toma forma. Não de uma vez, mas em camadas, cada dia adicionando alguma coisa pequena que vai se tornando rotina. Eu acordava antes dele, fazia café. Ficava na janela da cozinha com a xícara, olhando a rua com árvores acordar. Os primeiros ônibus, os cachorros nos passeios, a padaria da esquina abrindo o toldo.
Curitiba de manhã cedo tem um silêncio diferente de qualquer cidade que eu conheci. Alto, quase físico, como se a cidade pedisse 1 minuto antes de começar. Gabriel acordava às 7h30, vinha para a cozinha com o cabelo despenteado, tomava café em silêncio por um tempo, antes de virar gente de fato. Igual ao Antônio. O Antônio também precisava de 30 minutos de silêncio antes de estar presente de verdade. Eu nunca disse isso para Gabriel ainda. Guardei para contar do jeito certo. Numa tarde da segunda semana, ele chegou do trabalho. Estava estagiando numa empresa de arquitetura, último ano da faculdade. E colocou a mochila no sofá. Foi até a cozinha, me olhou com aquela expressão de quem quer dizer uma coisa, mas está escolhendo as palavras. Vovó, eu li todas as cartas. Parei com a colher na mão. Todas? Todas. Sentou na cadeira da cozinha. Levei 1 semana. Fiquei olhando para ele. 118 cartas. 10 anos de vida escrita para alguém que eu não sabia se algum dia ia ler. E ele tinha lido todas em 1 semana. E? Perguntei com aquela voz de professora que espera a conclusão do aluno. Ele ficou em silêncio por 1 segundo. Aquele silêncio de quem está organizando coisa grande em pouco espaço. A aluna da redação. Ele disse. Eu sei o que ela escreveu. Abri a boca. Fechei. Você não conta na carta o que ela escreveu, mas você descreve o que sentiu quando leu. E pelo que você descreve, pausou. Acho que ela escreveu sobre a mãe dela. Fiquei imóvel. Escreveu sobre como é ser filha de uma mulher que faz tudo pelos outros e nunca pede nada. Sobre como você só percebe o tamanho de uma pessoa quando para de achar que ela vai estar sempre lá. A cozinha ficou em silêncio. Você acertou, eu disse baixinho. Palavra por palavra. Ele assentiu. Ficou olhando para o café na xícara. Você é essa mulher, vovó, da redação. Me olhou. Só que ninguém escreveu a redação sobre você enquanto ainda dava tempo. Aquilo ficou no ar entre nós de um jeito que não precisava de resposta. Então ele disse, eu tô escrevendo. Não entendi de imediato. O quê? Minha monografia de conclusão de curso. Pequena pausa. Sobre arquitetura de espaços de cuidado para idosos. Sobre o que esses espaços fazem com as pessoas que ficam neles. Me olhou. Posso usar as cartas? Com sua autorização? Fiquei olhando para ele por um longo tempo. 32 anos de professora. Uma vida inteira acreditando que palavra tem poder. 10 anos escrevendo cartas que achei que iam ficar numa gaveta para sempre. E agora, o neto de 18 anos querendo usar essas cartas para construir algo que tornasse aquilo que eu vivia em conhecimento, em mudança, em coisa que servia para mais gente além de mim. Pode, eu disse, com uma condição. Qual? Você me deixa ler antes de entregar. Ele sorriu. O primeiro sorriso largo que eu via nele desde que chegou na clínica, aquele sorriso que abria o rosto inteiro, que era igual ao sorriso do Antônio nas fotos de quando era jovem, que eu não esperava encontrar num 18 anos que eu mal conhecia e que era meu de um jeito que nada precisava explicar. Combinado, ele disse. Naquela noite, depois do jantar, ele foi para o quarto estudar e eu fui para minha janela. A rua com árvores estava quieta. Curitiba à noite em outubro, aquele fresco que nunca vai completamente embora mesmo no calor. Fiquei com as mãos no peitoril, olhando para fora. Pensei no Marcelo, no filho que eu tinha criado e que não reconhecia mais, que tinha ficado quieto quando devia ter falado e falado quando devia ter ficado quieto. Não sentia raiva, sentia aquela tristeza antiga de mãe que ama o filho e não entende como chegou onde chegou. Talvez um dia ele aparecesse de um jeito diferente. Talvez não. Não era mais minha responsabilidade carregar isso. Pensei no Antônio, no jeito dele de entrar numa sala como se já soubesse onde queria chegar, no sorriso que o Gabriel tinha herdado sem nunca ter conhecido de verdade. Pensei nas 118 cartas na caixa de sapato que agora ficava em cima da estante do quarto do Gabriel, ao lado da mochila e de uns livros de arquitetura. Não mais embaixo de uma cama de clínica, não mais escondida, não mais esperando. Respirei o ar fresco de Curitiba. 72 anos.
Uma janela que abria de verdade. Um neto lendo cartas na sala ao lado. Era suficiente. Era mais do que suficiente. 3 semanas depois. Apartamento no Água Verde, Curitiba. Meu quarto, minha janela, minhas árvores na rua lá embaixo. Novembro tinha chegado com aquele calor de primavera que Curitiba sempre atrasa. Como se a cidade precisasse de permissão antes de esquentar. O jacarandá na calçada em frente estava florido, roxo forte contra o céu azul de altitude, aquele roxo que você só vê no sul e que eu não via fazia 10 anos. Me sentei na cadeira perto da janela com um caderno no colo, não de cartas dessa vez. Um caderno novo, capa verde, que o Gabriel tinha deixado em cima da minha cômoda com um bilhete, para quando você quiser escrever para você, não para mim. Fiquei olhando para o caderno por um tempo. 32 anos de professora de português. 10 anos de cartas mensais. Uma vida inteira de palavras. E agora um caderno em branco só para mim. Sem destinatário, sem data, sem o peso de precisar explicar nada para ninguém. Não sabia bem o que escrever. Escrevi. Novembro de 2025. Tenho uma janela que abre. Fechei o caderno. Isso era suficiente por hoje. Da sala vinha o som do Gabriel estudando, teclado de computador, às vezes o barulho de livro sendo folheado, às vezes silêncio de concentração. Ele estava na reta final da monografia, me mandava trecho por trecho para eu ler, e eu devolvia com comentários de professora que ele recebia com aquela paciência de arquiteto que aprendeu que revisão faz parte do processo. Na semana anterior, a coordenadora da antiga clínica tinha me ligado. Não por protocolo, por iniciativa própria. Disse que as outras senhoras sentiam minha falta nas leituras de quinta. Perguntou se eu toparia voltar uma vez por mês como voluntária. Fiquei em silêncio por um segundo. Topo, eu disse, mas escolho o que eu leio. Claro, dona Lúcia. E leio para quem quiser ouvir, não para quem for mandado. Ela riu. Claro. Combinamos a primeira quinta de dezembro. Peguei a caixinha de pérolas da minha mãe da cômoda. Não o colar, a caixinha inteira, que eu tinha trazido na mala junto com tudo que era realmente meu. Abri. O colar estava lá, aquele brilho fosco de pérola antiga que não muda com o tempo. Peguei, coloquei. Fui até o espelho. 72 anos, cabelo branco que eu parei de tentar esconder quando tinha 60. Rugas que uma vida inteira de expressão deixa, não de tristeza, de expressão, que é diferente. Os olhos que o Antônio dizia que eram os mais honestos que ele conhecia. Olhei de frente. Você aguentou, eu disse para a mulher no espelho. Não como elogio, como constatação, simples assim. Do corredor veio o cheiro de café. Gabriel tinha aprendido a fazer do jeito que eu gostava, coador de pano, água quente, mas não fervendo, tempo suficiente para descansar. Tinha levado 3 tentativas e prestado atenção nas 3. Vovó, café tá pronto, ele chamou. Já vou. Fiquei mais um segundo no espelho. Toquei o colar de pérolas, aquele gesto de quem confirma que algo está no lugar. Estava. Fui para a cozinha. Essa história acabou, mas tenho certeza que vai ficar com você. Se ela te tocou, deixa um like. Isso me ajuda a continuar trazendo histórias assim. Me conta, o que mais te marcou? Foi as cartas? Foi o neto fechando a porta? Escreve aí embaixo. Tem muitas outras histórias de mulheres fortes esperando por você aqui. Se inscreve e clica em Hyper para não perder a próxima.